no segundo governo do Ney Braga. Daí, então, foi nomeado. E o Rig trouxe inovações muito boas para a Procuradoria. Inclusive, ele criou a Coordenadoria de Recursos extraordinários. Na época, não tinha recurso especial, era só extraordinário. E eu tive a aventura de ser escolhido para assumir a chefia da assessoria, que era a Assessoria de Recursos Extraordinários. Depois passou a Coordenadoria, que é a mesma as funções. E eu fiz, inclusive, o primeiro regimento da Assessoria de Recursos Extraordinários, né, que então ela passou a ter um corpo. E isso foi muito interessante, porque no Estado havia o advogado, o procurador individualmente, se ele deixasse de recorrer, poderia pesar sobre ele um fato de, por exemplo, que poderia haver um recurso e ele, por qualquer motivo, deixou de recorrer. E essa coordenadoria ficou muito bem solidificada, porque o procurador designado, se ele entendesse, por exemplo, que a matéria já estava solidificada no Supremo e que, portanto, não poderia recorrer, ele fazia, então, um parecer que era submetido à coordenadoria. Então, não era unilateral essa decisão. Ela era submetida a uma coordenadoria. E nessa coordenadoria chegava-se à conclusão de não recorrer, porque são recursos, muitas vezes, obviamente, protelatórios e sem sentido nenhum em favor do Estado. Com isso, até solidificava o trabalho da Procuradoria, porque os recursos que haviam para o Supremo Tribunal, havia viabilidade no recurso, e não aquele recurso repetitivo para chegar lá e serem negados. Então, daí passou a se ter esta... E, ao mesmo tempo, era um fator de segurança para o procurador, porque ele não haveria, por exemplo, qualquer insinuação que pudesse haver um favorecimento para A ou B ou para C com relação a esse recurso. Então, passou-se a ter esse colegiado para decidir do não cabimento de recurso. Quando havia o motivo, o fundamento para o recurso, ele recorria. E só quando não havia é que ele levava o parecer dele e era submetido à coordenadoria. No caso de alguém da coordenadoria discordar, então o processo era redistribuído para que seja interposto o recurso. E isso, então, eu acho que tornou, assim, muito interessante. Basta dizer que, num determinado ano, nós tivemos 940 recursos entre recursos interpostos pelo Estado e contra o Estado. Dos 940 foram negados, o Estado perdeu 24. Então tivemos um índice espetacular de vitória no Supremo, é verdade, entre recorrente e recorrido, né? Não foi só recorrente. Então eu acho que isso dava uma estabilidade muito boa, inclusive assim, em termos jurídicos, que elevava a própria Procuradoria, porque não se recorria por qualquer motivo ou sem fundamento, muitas vezes. Então havia esta base que o próprio procurador se sentia amparado por fato de se tratar de um colegiado. Então isso foi muito interessante, que foi criado exatamente na época do Rig, do Ivan Rig. O Ivan Rig, ele era professor de Direito e era do Ministério Público. E exerceu esse cargo quando então foi nomeado para desembargador do Tribunal de Justiça. Daí eu assumi a Procuradoria, que daí fiquei no final do governo do Ney Braga e no governo do Oscar de Novaes. Por sinal, o Oscar, que era advogado e professor em Londrina, ele até chamava para todos as decisões, etc., ele chamava a Procuradoria e até os procuradores do Estado para fazerem estudos sobre viabilidade de leis, etc. Isso dava uma estabilidade muito grande. Por quê? Porque muitas leis
são efetivadas de qualquer forma lá pela assessoria do governo, etc. E depois, quando leis inconstitucionais que resultam em ações contra o Estado. Daí a Procuradoria tem muitas vezes que defender o que é indefensável, né? E que a gente vê muito essa repetição de ações contra o Estado hoje em dia, né? Então, eu acho que foi um passo muito importante a criação da coordenadoria nesse sentido. Infelizmente, né, em governos posteriores, não se dá essa devida atenção à Procuradoria, que ela deveria ter, ainda mais que nós temos hoje, e como tínhamos no passado, grandes nomes, como eu já citei, hoje temos também grandes nomes, inclusive professores de direito civil, constitucional, penal, que podem dar, aliás, não só eles, mesmo os próprios procuradores, mas eu estou me referindo a grandes nomes que tem a Procuradoria, que poderiam ser solicitados para acompanhar os processos legislativos da proposição de leis, para que essas leis não caíssem nessa inconstitucionalidade, como a gente vê frequentemente hoje no fórum e nos tribunais. Então, eu achei muito importante isso. Bom, depois, né, tivemos isso. Você foi procurador-geral em que período? Eu fui procurador-geral nomeado pelo Ney Braga, depois o Ney renunciou ao mandato para concorrer ao Senado Federal. Substituiu o Oscar de Novaes, que era vice-governador, e com o Oscar de Novaes eu acompanhei até o final do governo do Oscar.